Meu nome é Cecília Bellina, eu sou psicóloga especialista em pessoas com medo de dirigir. Eu cuido há mais de 30 anos de pessoas que têm medo de dirigir. Essa é a minha especialização. Eu vou responder 9 perguntas bastante interessantes para quem tem medo, para você entender melhor o seu medo, poder lidar com ele e poder enfrentá-lo. A primeira pergunta: por que as mulheres têm mais medo de dirigir do que os homens? Eu acho que é uma questão, o homem encara o carro diferente da mulher. Para o homem, o carro significa poder, autoridade. Para a mulher, o carro é um meio de transporte, é um meio de facilitar a vida dela. Quando o moço faz 18 anos, a primeira coisa é tirar a habilitação e a segunda coisa é comprar um carro. Já a mulher, ela faz 18 anos, ela pensa em ajudar os pais, ela pensa em fazer uma faculdade, ela pensa em juntar dinheiro para futuramente comprar um imóvel. Então eu acho que as pessoas, os sexos lidam diferentes com o dirigir, com o carro. Não existe nenhum trabalho científico, mas vamos pensar, quando a gente vai por uma festa de 1 ano de um menino, o que a gente leva? Carrinho. E o pior é que a gente agrada, né? E para menina a gente leva boneca. Eu já tô mudando isso, viu? Eu tô levando carrinho para menina. Ainda não tô levando boneca para homem, não, mas vou começar, tá? Segunda pergunta: qual é a faixa etária das mulheres que mais te procuram para superar esse medo? Olha, tá ali acima de 30. Como eu falei, elas às vezes até se habilitam aos 18 anos, mas elas demoram para comprar carro, então elas me procuram a hora que elas veem que elas não estão conseguindo dirigir, que para elas isso não está sendo um comportamento normal, que elas têm medo, que elas não conseguem sair, que elas não conseguem se desenvolver como todo mundo. E aí elas me procuram depois dos 30 e legal, olha, 60, 60 e pouco ainda estão me procurando. A pessoa com mais idade que eu já tratei foi um homem de 82 anos. Então, se você está me assistindo e tem esse sonho, ainda está em tempo. A terceira pergunta: por que você começou a trabalhar com esse tema? Isso é muito interessante, foi muito por acaso, gente. Eu dirigia muito bem aos 18 anos, meu pai era um fanático, né? E me ensinou a dirigir, e eu dirigia, eu tinha muita desenvoltura para dirigir. E as minhas colegas de colégio, de faculdade, começaram a perceber que eu não tinha medo, que eu ia, que eu pegava estrada, que eu levava todo mundo para festa, que eu levava todo mundo em casa. E aí as pessoas foram ganhando carro e foram me pedindo ajuda. Ah, Cecília, me ajuda. O primeiro estacionamento, a primeira volta, e eu comecei a ajudar. Eu comecei a perceber que tinha pessoas que não tinham práticas, mas tinham pessoas que tinham medo, que suavam, que choravam, que sentiam dores, que sentiam muitos sintomas físicos. E aí eu comecei a perceber. Eu já fazia psicologia e comecei a questionar professores, mas gente, há mais de 30 anos atrás, quase 40, a fobia ainda não era assim muito estudada. E principalmente de dirigir o carro, a gente queira ou não, é um objeto novo na nossa vida. Então, ninguém ainda me levava muito a sério, mas eu me levei a sério e comecei a perceber que sim, que tinham pessoas que estavam com a vida comprometida porque não dirigiam. E fui à busca, né? Fui buscando desenvolver um método, fui buscando uma abordagem
na psicologia que combinava com o que eu estava fazendo e fui desenvolvendo. Hoje faz aí mais que 30 anos que trabalho com isso. Em quanto tempo as mulheres eliminam esse medo? Gente, é uma pergunta que me fazem muito, mas você há de concordar comigo que depende de pessoa para pessoa, tá? Depende do tamanho do medo, né? Do grau do medo e também depende do quanto ela já desenvolveu essa aprendizagem. Se foi uma pessoa que começou a dirigiu lá 6 meses e parou, se foi uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência além da autoescola, então tudo isso depende, mas também depende da determinação e da disciplina dela, porque o método, ele tem tarefas de casa, isso mesmo, tarefas de casa. Por quê? Porque só sessões terapêuticas individuais e em grupos não vai tirar medo de ninguém. Então eu dou lição de casa, eu dou tarefa de casa e as pessoas... parece coisa de criança, né? Mas é isso mesmo. E as pessoas que se disciplinam, que fazem, que se determinam, saem mais depressa. Mas tem gente que sai em 3 meses, tá? Mas tem gente que sai em 8 meses. Então vai depender de pessoa para pessoa. Mesmo se a gente colocar uma média de 6 meses para você mudar um comportamento da vida toda, é muito rápido, tá? Por quê? Porque você vai fazer o enfrentamento e dá muito certo. Eu já curei muitas pessoas, mas eu acho que tem uma pergunta sobre isso, então eu não vou dar spoiler da próxima pergunta. O que a mulher pode fazer para melhorar esse problema? Então vamos lá. Eu acabei de falar que o tratamento é enfrentamento, mas quem sabe você consiga fazer sozinha. Então vamos lá. O que é enfrentamento? É você enfrentar o seu medo. Você tem medo de dirigir, você vai ter que enfrentar. O enfrentamento é feito sozinha. Ah, mas por que sozinha? Porque aprender a dirigir é uma coisa. Você pode ter um instrutor. A hora que você já tem o domínio do carro, você vai desenvolver uma segurança em você, porque quando você está com um instrutor, você pilota, mas a segurança está no instrutor, está no marido, está na mãe, está no pai, está em quem quer que seja. Então você está pilotando, mas a segurança está no outro. Então não adianta fazer as tarefas acompanhadas, nós vamos ter que construir uma segurança em você. Então as tarefas são feitas sozinhas. Primeira tarefa, uma volta no quarteirão. Preciso tirar da garagem, colocar da garagem, não pode pedir ajuda para alguém. Então é uma volta no quarteirão. Cecília, até quando eu faço isso? Mais ou menos 7 dias. A ansiedade vai diminuir. Não esqueça que a gente está trabalhando com ansiedade. Nós não estamos trabalhando com prática, nós estamos trabalhando com ansiedade e prática. Então eu preciso que a ansiedade abaixe e a prática aumenta. Então uma volta no quarteirão, até você falar assim, a volta no quarteirão é fácil. Quero ver levar a criança à escola, quero ver em supermercado, uma volta no quarteirão é fácil. Bingo, você perdeu o medo daquele quarteirão. Vamos aumentar para 2 ou 3 quarteirões? Vamos lá, 2 ou 3 quarteirões. Os mais fáceis, não vai escolher quarteirão difícil. 2 ou 3 quarteirões, vamos lá. Volta todo dia e sozinha, todo dia e sozinha. Até a ansiedade, isso já é fácil. Uma volta no bairro, aumenta. Uma volta no bairro significa aí de 12 a 15 minutos. Sempre a mesma, não é para inventar uma volta por dia, todo dia, até a ansiedade baixar. E você vai ganhando prática,
Cumpriu as suas 3 tarefas? Pega uma folha, lista 10 objetivos. Aonde você quer ir com esse carro? 10 lugares. Casa da mãe, escola, trabalho, supermercado, farmácia, médico, dentista, vale tudo, manicure, vale tudo. 10. Olhou para eles, repete. Ordem crescente de dificuldade. Mais facinho e o mais difícil. E começa um por semana. Então, essa semana eu vou na padaria. O dia que você vai na padaria, não precisa fazer a tarefa. Os outros 6 dias, aquela volta no bairro. O que eu tô falando? Você não pode se afastar do carro. Você está criando uma habituação. O ser humano precisa dessa habituação para perder o medo. Então é isso. 1 objetivo, 2 objetivos, 3 objetivos. No 10º objetivo, você vai estar dirigindo para todos os lados. Isso é maravilhoso, não é? Vamos lá, próxima pergunta. Dicas simples para diminuir e eliminar o medo de dirigir. Dei spoiler. Respondi essa antes dela chegar. Agora eu já falei, dei todas as dicas, gente. Esse é o método Cecília Bellina. Vai lá e faz. Suas considerações sobre o tema. O que eu gosto de falar é que esse medo atrapalha a vida. Por exemplo, você pode ter medo de avião, tá? Tá bom, deixa de viajar uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, tal, e coisa atrapalha a sua vida um pouco. Mas o medo de dirigir atrapalha a sua vida todo o dia. E às vezes 2, 3 vezes por dia. E é tão comum o comportamento de dirigir que você vê todo mundo dirigindo, você olha na garagem, na rua, tem alguém dirigindo. E aí você começa a se sentir diminuída. Por que eu não dirijo? O que acontece comigo? Será que eu não tenho inteligência suficiente para dirigir? Gente, inteligência não tem nada a ver com dirigir. Dirigir é aprendizagem prática, uma aprendizagem muito comparada a aprender a andar, tá? Então a pessoa vai diminuindo sua autoestima por não dirigir. Então quando a pessoa chega, olha, todo mundo dirige, eu me sinto diminuída, eu me sinto lá embaixo, a minha filha dirige, o meu filho, a minha nora, o vizinho acabou de tirar a carta, dirige. Então, e aí quando você faz o tratamento, ou quando você se cura sozinha, você levanta novamente a sua autoestima e começa a se sentir capaz, muito capaz. E isso é a melhor coisa que pode acontecer para você que tem medo de dirigir, tá bom? Grande beijo e obrigada por estar aqui com a gente.